Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia, mas bem forte. Esse é o povo de Deus, o povo mais do que vencedor. Amém, meus irmãos? Ótimo dia para vocês. Que a graça do Senhor esteja convosco. Amém? Pode sentar, sejam bem-vindos à casa de Deus. Você que está aqui na igreja, hoje é dia 29. Olha como o tempo voa, né? Você que vai ouvir essa mensagem outro dia, nós já vamos estar no mês de dezembro, né? Mas eu acredito plenamente que a palavra de Deus ela é poderosa. Ela faz mais do que pedimos ou pensamos. E mais uma vez o Espírito Santo vai te visitar com a palavra de fortalecimento para você continuar firme a sua caminhada. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, hoje nós vamos tratar sobre uma coisa muito interessante. Você sabe que tudo que você está vivendo hoje, apesar das dificuldades que a gente enfrenta, Deus está preservando a nossa vida. Diga amém? Nós estamos aqui porque Deus está preservando a nossa vida. Você acredita que alguma coisa já poderia ter acontecido e você já poderia ter partido? Sim ou não? Poderia. Mas por que nós estamos aqui? Você já fez essa pergunta? Meu Deus, por que o Senhor me escolheu? Eu lembrei do irmão Lázaro, né? Naquele CD que ele canta. Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me escolheu? Por que eu estou aqui? Por que será que eu enfrentei tantas coisas e até hoje eu estou intacto? Isso tudo é porque a mão de Deus está nos preservando. Nós temos que colocar no nosso coração muito firme isso. Que o nosso Deus está nos preservando. E se Ele está preservando é porque ainda tem propósito para ser realizado. Se não tivesse, não tinha mais motivo para estar aqui. Se estamos aqui é porque tem propósito adiante de nós. E Ele está nos preparando para eles. Amém? Vamos para a palavra? Salmos 32. Nós vamos entrar aqui na mensagem de hoje. O Espírito Santo vai falar com você e você vai ser abençoado. Salmos 32. Eu vou ler com você a partir do versículo 7. Porque o salmista Davi, ele entendeu isso. Se eu estou vivo, se eu estou ativo, se o meu CPF não foi cancelado, é porque Deus tem alguma coisa comigo. Se Ele está me preservando, é porque tem alguma coisa preparada. Eu não entendi o que é ainda, pastor. Não se entristeça. Fica firme, porque Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Você vai enxergar o que precisa ser feito. Diga graças a Deus. Então vamos para a palavra. Salmos 32. O versículo que nós vamos estudar é o versículo de número 7. Salmo de número 32. O versículo que nós vamos estudar é o versículo 7. Amém? Diz assim a palavra. Versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramentos. Olha que versículo extraordinário. Como o Davi chegou a essa percepção. Você já conhece a história de Davi, acho que não compensa a gente ficar toda hora replicando a mesma coisa. Mas o Davi é aquele personagem da Bíblia que enfrentou, meus irmãos, muitas perseguições. Muitas afrontas vieram para ele de forma direta. Sabe? Aquela flecha que você sabe, ela veio para mim atingir, foi direcionada a mim. Era assim que ele vivia. As coisas vinham contra ele de forma direta, para combater a vida dele. Mas ele chegou a esse pleno conhecimento. Tu és o lugar em que eu me escondo. Ele percebeu que na presença de Deus ele estava escondido de todos os dardos inflamados do maligno. E é por isso que nós chegamos à conclusão hoje também que nós estamos vivos. É porque nós estamos num lugar de segurança, que não é um lugar físico, é um lugar espiritual. Nós estamos escondidos aqui, ó. A presença de Deus está aqui à frente, nós estamos escondidos aqui atrás. Qualquer dardo inflamado inimigo que vem contra a nossa vida, Deus vem, coloca a mão e bloqueia. Amém? Nós estamos escondidos na presença de Deus. Olha que forte isso. Ele chegou à compreensão de que ele estava escondido em Deus. Na continuação ele fala: tu me preservas da angústia. Não sei se alguém aqui já passou por muitas angústias. Eu acho que todo dia a gente passa. Não é? Todo dia é uma angústia diferente. Todo dia tem uma angústia. É uma angústia de um problema que tem que resolver de família. Uma angústia que tem que resolver um problema de saúde do familiar. Todo dia tem uma angústia.
Ontem você venceu uma situação, pastor, graças a Deus. Eu estava com um problema lá em casa, foi resolvido. Aí você amanhece hoje, teve um outro problema para resolver, né? Eu levei meu carro no mecânico ontem, o mecânico dá uma olhada, vê o que está faltando. Não, está folgado aqui, tem que resolver isso aqui. Não, o coxinha aqui, o coxinha é 400 e tarará, aí os amortecedores é 1.000 e pouco. Aí tudo a gente faz por 1.300 para você, com a mão de obra 1.500. De cruz credo, lá vem a facada, ó. Tá. Até ontem eu estava sem essa angústia, hoje eu já me amanheceu com essa angústia. Não, 5 vezes no cartão a gente resolve o problema. Ele disse, fazer o quê, né? Tem que fazer. Não vou colocar minha vida em risco, nem a vida de minha família, nem das pessoas. É uma angústia, é uma aflição. Você vai ter que tirar isso ali do seu orçamento e da mesma hora. Isso mexe às vezes com alguém que às vezes está até passando por um déficit financeiro e aquilo vem abalar. Tá tudo bem, mas o familiar não amanheceu legal. Você sai para o trabalho, você sai para qualquer lugar, você vem para cá para a igreja, você deixou o familiar às vezes doente em casa. Isso é uma angústia ou não é? Você está aqui no culto, mas está pensando, será como é que ele está? Será que ele está bem? Será que ele já melhorou? Ou será que ele ainda está sentindo alguma coisa? Deixa eu mandar um zap para ele. Não, na hora do culto não. Glória a Deus. Depois você responde. Mas isso mexe com a gente ou não mexe? Então ele entendeu isso, Davi. Ele disse, tu me preservas da angústia. Tinha coisa que vinha no dia a dia contra ele e que Deus preservava ele de saber. Que Deus preservava ele de encarar aquilo de frente. Deus guardava Davi. Meus irmãos, quando eu leio isso aqui eu me alegro. Porque com certeza tem coisas que era para a gente estar enfrentando agora e que ele tem nos preservado. E nós nem vamos saber. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tem coisas que era para me estar enfrentando nesse exato momento, pois Deus me preserva de passar por isso. De enfrentar aquela angústia. Tem coisa que é inevitável, vamos ter que enfrentar. Mas tem coisa que Deus coloca a mão, te preserva. Você não vai saber disso aqui não. Você vai saber depois que tiver resolvido. Foi resolvido, agora você fica sabendo. É mesmo, eu ia passar por tudo isso? Ia, não passou porque Deus colocou a mão. Glória a Deus. Aconteceu nessa semana. Olha aí, que coisa séria. Deus preserva, gente. Na continuação, na parte final do versículo, ele diz, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Ele cantava, né? Ele tinha aquele sentimento. Talvez era para me estar passando por uma luta nesse exato momento. Mas Deus me deu livramento, eu estou cantando aqui. Ele cantava. Ele salmodiava, né, os livramentos que Deus havia dado a ele. É a mesma coisa que acontece com você. Você teria que passar por alguma situação. Graças a Deus deu o livramento. Você está ali cantando, louvando a Deus. É por isso que você vem à igreja. Porque ao invés de estar nesse exato momento lá sofrendo com alguma situação, com alguma decepção, com algum problema, nós estamos aqui salmodiando, louvando a Deus. Nós estamos lançando fora tudo aquilo que vem para nos atrapalhar, nos perseguir de forma direta. Aí vem o versículo 8, que ele vai dizer o seguinte no versículo 8. Olha só. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Isso aqui entra para um ponto muito interessante. Quando ele faz aquela oração dizendo para Deus que Deus era o lugar seguro dele, que Deus estava preservando ele de coisas piores, ele entendeu que ele tinha uma dependência de Deus. Ele era dependente totalmente do Senhor. Tanto é que, na continuação, ele entendeu que era Deus que iria instruir e ensinar o caminho que ele deveria seguir. Ele entendeu o caminho que eu vou trilhar, os passos que eu vou dar daqui em diante, a vida que eu vou tomar, os posicionamentos que eu vou tomar daqui em diante, não depende simplesmente de mim. Eu vou esperar nele a instrução e o ensinamento. É por isso que você vê o Davi dando certo na vida. Por que ele dava certo? Porque as instruções e os ensinamentos que Deus dava, ele aplicava. Ele aplicava na vida dele aquilo que ele recebia como instrução. Vou recapitular com você alguns acontecimentos que o Davi teve na vida dele. Por exemplo, quando ele tinha algumas guerras, depois que ele já havia se tornado rei, ou antes dele se tornar rei, quando ele decidiu obedecer a Deus, né, quando decidiu assumir aquele compromisso, vamos se preparar para ser rei, foi quando ele teve que tomar algumas decisões na vida dele. Aí ele falava com Deus, Deus, eu devo subir, o Senhor vai colocar os inimigos na minha mão ou não? Aí Deus dava a instrução para ele, vai, porque o inimigo vai estar nas suas mãos. Teve momentos da vida que ele já tinha vencido uma batalha, ele já sabia como era vencer aquele inimigo, ele já tinha experiência na guerra,
Mesmo assim ele fazia uma oração e pedia para Deus: Deus, eu devo subir contra esses inimigos? O Senhor vai entregar nas minhas mãos? E Deus dizia: sobe ou não sobe? O tempo todo ele vivia debaixo dessa palavra, da instrução e do ensinamento, do que Deus iria dizer para ele, para que ele pudesse fazer ou não. Ou seja, ele tinha uma total dependência de Deus. É por isso que Deus preservava ele das piores situações, porque ele não vivia por conta própria, ele vivia debaixo de uma ordenança. Se a gente entender isso durante a nossa caminhada, nós vamos sofrer menos. Por que nós vamos sofrer menos, pastor? Porque todo mundo vai sofrer, não tem jeito. Quando estivermos nessa terra, nós estamos sujeitos a dores, a situações. Estamos sujeitos a tudo. Mas nós vamos sofrer menos, o menos possível, porque nós estamos debaixo de uma instrução, de um ensinamento. Nós não vivemos por conta própria. A Bíblia diz que aquele que se separa busca o seu próprio interesse. Pessoas que não querem direções de Deus, direções da palavra, elas estão vivendo uma vida por conta própria. Se as coisas estão dando errado, elas não têm nem que cobrar a Deus. A responsabilidade é dela. Ela tirou a responsabilidade de Deus e trouxe para quem? Para ela mesma. Pessoa que vive de forma independente de Deus é assim. Ela tira a responsabilidade que é de Deus, de guardar ela, e coloca sobre ela mesma. Aconteceu uma coisa terrível comigo, por que Deus permitiu acontecer isso? Deus vai dizer: as minhas mãos estão limpas. Você não colocou a sua vida à minha disposição? Você está fazendo por conta própria? Você quer me cobrar o quê? É ou não é verdade? Já parou para analisar? Davi tinha essa compreensão. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Aí ele ainda continua dizendo: guiar-te-ei com os meus olhos. Ele tinha compreensão de que Deus iria guiar ele. Se ele tropeçasse lá na frente, peraí, eu tropecei, então eu tomei alguma decisão aqui. Porque não era para mim estar tropeçando se eu estou na direção de Deus. Se ele está guiando com os olhos dele, não é para mim estar tropeçando. Vou pedir a Deus, Deus me ajuda, porque talvez eu tomei umas decisões aqui. Me ajuda a seguir o teu caminho. Não é à toa que lá no Salmo 37 ele falou, né, que no Salmo 37, versículo 4, ele fala lá sobre nós entregarmos o caminho ao Senhor, confiarmos nele, o mais ele fará. Ou seja, eu dependo dele. Dependo dele literalmente. O caminho que eu vou trilhar está na autoridade dele. No versículo 9 ele continua. Versículo 9. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem o quê? Entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que, se não atirem, atirem. Olha que ensinamento que Davi está dando aqui, pessoal. Ele está dizendo: eu, que depender de mim, eu vou viver nesse ensinamento aí. Vou ser guiado por ele, o caminho que eu devo seguir e tal. Aí ele vai dar uma instrução: não sejamos como o animal. Pastor, não somos animais. Graças a Deus, por isso que Deus está nos ensinando, né? Ele está dizendo que o animal, ele é guiado, né? No caso a mula, o cavalo, ele é guiado por onde? Pela boca, né? Eles colocam aqui no fosso do animal, no focinho dele, colocam um negócio que segura aqui, e ele vai, o guia do animal vai segurando ele aqui atrás, vai puxando ele, né? Pela cabeça, pela boca, para que ele não siga aquela direção, vai seguir a outra. Ele está dizendo: não seja como um animal que precisa de um cabresto para ser guiado, precisa de freio para ser freado. Nós somos pessoas de Deus, nós precisamos só da direção do Espírito. Amém, meus irmãos? Deus vai dar a direção, pronto, eu vou fazer. Ele vai me dar uma palavra e diz para não fazer, eu tenho freio, eu não vou fazer. Eu tenho freio. Não precisa ser como a mula, que Deus precisa estar me puxando toda hora. É diferente. O Davi entendia que ele não iria fazer, que ele não iria errar, porque Deus iria ensinar, guiar. Deus não ia colocar um cabresto sobre ele. Deus iria dar a direção. Se ele obedeceria ou não, era outra coisa. Se ele não fosse obedecer, Deus tinha que colocar um cabresto, né? Vem cá, rapaz. Não vai por aí, não, é por aqui. Aí ele dá essa instrução: nós não podemos ser como um animalzinho. Pastor, e tem gente que tem que ser como um animal, infelizmente. Na igreja tem gente assim, infelizmente. Tem pessoas que ela precisa ser puxada. Tem pessoas que, se o pastor às vezes não der aquela puxada nela, ela se desvia, gente. Uma igreja como a nossa aqui é mais difícil de o pastor ter contato com todo mundo e tal. Mas uma igreja que às vezes tem 100 membros, 200 membros, é muito fácil. Eu particularmente já tive igrejas assim. E poucos membros ali, você consegue. Passei 4 anos lá no Coroadinho, o senhor é o pastor de lá hoje. O senhor está com 2. Será que o senhor é igual a mim? Acho que não, né? Estou com 4, eu passei 4 lá.
os membros da igreja, uns 80, com os obreiros, quase 100 pessoas. Eu conhecia todo mundo. Conhecia todas as pessoas. No dia que um não estava indo na igreja, eu chegava e puxava o cabresto. Vem pra cá. Opa, não pode faltar não. A senhora está faltando. Não, estava adoentada. Pois me fale. A senhora está adoentada, eu tenho que ir na sua casa lhe visitar. Amém, gente? A senhora está adoentada, a senhora não pode vir, a igreja vai até a senhora. Nós vamos lá para fazer uma oração. Se eu não puder ir, tem uma equipe de obreiro aqui, de evangelista, que eles vão lá te visitar. Vão lá trazer a palavra para a senhora. Vão lá lhe fortalecer. Amém, pessoal? Mas tinha que ter ali, de vez em quando, um cabresto puxando, porque senão a pessoa desanima. Nesse caso aqui ele falou, não temos que ser assim. Precisar ser puxados. Tem horas que não precisa. Se nós estamos seguindo a instrução, a direção, ele vai falar e imediatamente eu vou frear. Se eu estou indo para a direção errada, eu vou frear, não vou precisar que ele freie. Eu vou fazer isso. Lembra do que o pastor pregou aqui? Alguém teve na segunda-feira à noite? Jesus se antecipou aos problemas. Jesus se antecipou aos problemas. Ele sabia se antecipar às situações. Não fazia as coisas do jeito dele. Quando ele percebia que a coisa estava, ele antecipava. Sabia a direção certa. Versículo seguinte, 10. O ímpio tem o quê? Muitas dores. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia fará o quê? Cercará. Ele vivia isso na pele. Davi tinha essas experiências aonde? Na pele. Era algo que ele vivia cotidianamente. Na pele. O ímpio tinha muitas dores. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia cerca. Você vê que tem muita gente por aí que está sofrendo, irmão, e não tem a palavra. Não sei se alguém aqui já teve experiência de de ir no hospital, acompanhar o evangelismo no hospital. Alguém já foi? Muita gente aqui já foi. Se quem ainda não foi, se você tiver uma oportunidade depois de se unir com a pastora Tenielma, com as irmãs que fazem o evangelismo no hospital, nas terças-feiras, você pode vir aqui procurar. Então procura o grupo de obreiros no domingo à tarde, que eles têm um evangelismo que eles fazem às vezes nos hospitais e às vezes em outros locais públicos. Eles vão ali, eles passam ali numa maca, chega ali no hospital, entra ali para tentar conversar com algumas pessoas, e tem pessoas ali que estão em sofrimentos terríveis e não tem uma palavra. Não, estou passando aí por uma luta, se Deus quiser eu vou sair daqui. É isso que eles falam. Não tem entendimento. Triste. Eles vivem uma vida fora do evangelho, fora da palavra, e eles sentem muitas dores. E tem gente que sente muita dor, passa daquilo ali, sofre aqui durante uma vida, depois ainda vai sofrer na eternidade, porque ele não tem entendimento da palavra. E é conhecendo a verdade que é liberto, amém? Se ele não conhece a verdade, ele não vai ser liberto. Então, quando a gente percebe, olha para a palavra, nós vemos a realidade se concretizando na vida das pessoas. Enquanto nós vivíamos na impiedade, por exemplo, sofremos pra caramba, é ou não é? A gente tem testemunho de pessoas que viviam, por exemplo, no mundo da bebida. O pastor Jaime sempre dá o testemunho dele, né? Quase ia morrendo lá num acidente lá, na avenida lá, Avenida Brasil, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Aquela divisa. Quase ia morrendo num acidente lá. O diabo tinha preparado tudo. Aquela cilada. O ímpio tem muitas dores. Mas os que servem a Deus, os que confiam no Senhor, o que acontece com eles? A misericórdia vem e abraça. A misericórdia vem aqui, ó. Você está seguro. Não vai acontecer nada contigo, não. Amém? Você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você está seguro. Passa por tribulação, passa por luta, mas você está seguro. Você está regozijando-se no Senhor. Estou passando pela prova, mas como o irmão Lázaro cantava, oh, glória a Deus, vou vencer isso aqui. Isso aqui é passageiro. Essa tempestade vai passar. Como diz o Gerson Rufino, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer. Eu esqueci o resto. Né? Mas tá aí. É assim. Eu não sou cantor, pessoal. Só sei um pouquinho da música. Tá bom? Fique tranquilo aí. Depois os cantores cantam essa música aí. Hoje não tem cantor, né? Só eu e o pastor Brandão de cantor aqui. A gente vai ajudando aí. Glória a Deus. Mas passa, essa luta passa. Você vence, diga aleluia. Para a gente ir para a parte final, versículo 11. Olha só que interessante. Alegrai-vos aonde? No Senhor. E regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente
todos vós que sois retos de coração. Davi terminou esses salmos aqui cantando o seguinte: nós devemos alegrar no Senhor. Pastor, mas eu estou passando por umas lutas. Deus está te guardando com a misericórdia dele. Amém? Pastor, eu estou passando por uns problemas, umas coisas aí para resolver. Eu também tenho. Mas nós vamos fazer o seguinte, colocar diante de Deus aqui, vamos se alegrar. Vamos regozijar no Senhor. O dia de amanhã vai ser melhor. Basta cada dia o seu mal. Não vou sofrer pelo dia de amanhã, não. Vou vencer o dia de hoje. Quando eu acordar amanhã pela manhã, eu vou começar aqui na tenda da oração. Eu vou levantar as minhas mãos. Deus, eu estou aqui na tua presença. Deus vai cuidar do resto do dia. Amém? Fique em paz. Guarda o coração no Senhor. Se alegre. Nós temos muito motivo para estarmos alegres. Eu tenho muito motivo para estar triste, mas tem muito mais para estar alegre. Tem muito mais para estar alegre. Vamos para Gênesis 28. Vamos lá? Gênesis 28. Olha só que interessante. Gênesis 28 tem um exemplo muito claro disso. Gênesis capítulo 28, versículo de número 10. Gênesis capítulo 28, versículo 10. O Jacó estava numa situação difícil, irmãos. Eu acredito que a situação que Jacó passou, acho que provavelmente nenhum de nós passamos ainda, né? E nem pretendemos passar. Diga graças a Deus. Eu não quero passar, não. Tem gente que está pedindo, Deus manda a prova, o missionário já explicou, né? Não manda a prova não, Senhor. Manda para lá. Me dá o livramento aqui, é isso que eu quero. Se vier a luta, eu vou enfrentar, eu vou vencer, mas não quero não. Tem gente que ora pedindo prova, né? Eu quero me livrar das provas. Vai lá essas provas aí. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Vamos ler? Diz assim a santa palavra. Partiu, pois, Jacó de Berzeba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs sobre a sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava onde? Nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. E esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito como tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! E não há outro lugar senão este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Preste bem atenção num detalhe. O Jacó estava vivendo um período difícil da vida dele. Você já conhece a história. Ele estava fugindo. Ele estava fugindo do seu irmão, do Esaú. Aí ele está ali naquele deserto. Está no meio do deserto, numa situação difícil, sozinho. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu tenho? Não tem nenhuma direção agora. Ele não tinha uma instrução, não tinha uma direção naquele momento. A Bíblia diz que ele deita, coloca uma pedra ali, deita a cabeça dele sobre aquela pedra e fica. Aí ele tem uma visão. Ele sonha e tem uma visão. Uma visão naquele lugar, uma escada que dava até no céu. Os anjos subiam e desciam por aquela escada. Ele teve aquela visão. Quando ele acorda daquele sono, ele teve aquela palavra que o próprio Deus se revelando a ele, falando com ele. Que ele seria bendito naquela terra. Que a terra onde ele estava pisando a planta dos pés seria dele, da descendência dele, para sempre. Que a descendência dele seria como o pó da terra, que é muito extensa, muito grande. Que ele seria bendito. Quando ele recebe aquela palavra de Deus, quando ele acorda daquele sonho, ele entendeu. Esse lugar nem outro lugar senão a casa de Deus. Eu tive uma visão aqui. Esse lugar é a casa de Deus e essa porta aqui é a porta dos céus.
no momento mais difícil da vida de Jacó, ele teve um encontro com Deus. No momento em que mais ele estava pensando, chegou o meu fim, Deus chegou para preservar ele, para dizer, não é teu fim não, meu filho. Essa terra que você está pisando aí, vai ser tua e da tua semente. E olha só, a tua semente vai ser como o pó da terra, muito grande. Se você estava pensando que é o fim, é só o início. Depois, ele fez uma oração, veja o versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto sobre a sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou um azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquele lugar dantes era Luz. E Jacó voltou um voto dizendo, se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Ele fez uma aliança com Deus. Depois que ele teve aquela visita do anjo, a visita de Deus ali falando com ele, ele entendeu. Aparentemente era o meu fim. Mas se o Senhor fizer o seguinte, se o Senhor me der vestes para vestir, se o Senhor me der alimento nessa caminhada, se o Senhor me der a condição de ir lá e voltar em segurança, o Senhor será o meu Deus. Ele fez um compromisso com Deus ali naquela oração. Quando ele deita a cabeça pela primeira vez ali no chão, naquela pedra, não tinha o que fazer da vida, não sabia o que queria suceder dele em diante, ele estava pensando, chegou o meu fim. Deus mostra para ele, eu quero te preservar. Você está aqui nesse deserto para ser preservado. Esse deserto que você está passando, Jacó, não é para você morrer não. Eu estou te preservando aqui no deserto. Se você ficasse lá, o teu irmão ia te apunhalar. O deserto aqui, ó, é tempo de você se preparar. Aí ele faz aquela aliança, Deus aparece para ele, ele faz uma aliança com Deus. O Senhor vai me prosperar na caminhada? Vou ser contigo. Aí depois a história continua, ele vai até Arã, lá ele tem aquele contato com aquele homem, lá ele começa a prosperar, lá ele casa, constrói família, a descendência dele se multiplica. Depois de muitos anos ele tem contato com seu irmão de novo, e quando ele tem contato com seu irmão, foi para o irmão dele matar ele? Não. Foi para quê? Foi para uma reconciliação. Teve uma reconciliação com seu irmão. Depois daquela reconciliação, ele prospera ainda mais. Se tornou independente lá do seu sogro também, né? Viveu uma vida melhor. E tudo aquilo que ele enfrentou, foi Deus preservando ele para a vida. A gente tem que guardar isso no coração hoje. Estou passando por um deserto, pastor, é muito momento difícil. Deus está te preservando nesse deserto. Talvez se você estivesse em algum lugar, você estaria perdido agora. Tem lugar que se a gente tivesse ficado lá, nós estaríamos distante de Jesus hoje. Estou passando por esse deserto, Deus te preservou. O principal você tem, a presença de Deus contigo. O principal Jacó tinha agora, a presença de Deus com ele. Se ele tivesse ficado lá, na terra da parentela dele lá, junto com seu irmão Esaú, talvez o seu irmão teria apunhalado ele, não teria vivido essa história aqui. Teria sido abortado o plano de Deus. Deus seria Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Mas de Jacó não seria. Se tornou porque ele teve um encontro com Deus. Porque naquele dia ele fez uma aliança. Lá na frente você vai lembrar que ele teve um encontro com Deus ainda mais sério. Lá diante do anjo. Que ele passou a noite toda lutando com o anjo. Lembra? Que ele passou a noite toda lutando com o anjo. E não largou o anjo enquanto o anjo não o abençoasse. Passou por tudo isso, pastor? Passou. Passou e tudo direcionado. Tudo Deus direcionando ele para chegar o dia dele ter o acerto com seu irmão, o dia dele chegar ao final da vida e o pai dele ter uma bênção para dar para ele antes da morte, o Isaac. Amém? Estou passando por um deserto. Vamos voltar lá para onde a gente começou? Vamos voltar lá? Salmo 32? Estou passando por um deserto. Mas eu entendo. Esse deserto aqui não é para minha destruição, não. Salmo 32, versículo 7. Davi também estava no meio do deserto. Mas qual foi a conclusão que ele teve? Versículo 7. Salmo 32, 7. Tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me preserva da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Que assim seja conosco hoje. Amém? Deus está te preservando. Então se Deus está te preservando, dê glória a Deus.
Estou muito triste. Deus está te preservando. Dê glória a Deus. Não, mas o senhor não sabe que eu estou passando por algumas lutas. Deus está te preservando. Dê glória a Deus. Amém? Dê glória a Deus. Não tem motivo para a gente ficar aqui triste, não. Tem motivo para a gente estar louvando a Deus aqui de todo o coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos aplaudir a Jesus por isso. Aleluia.